O cancro do pulmão é o que mais mata em Portugal e um dos que tem também maior incidência. O tabaco é considerada a principal causa deste cancro. Deixar de fumar e um diagnóstico precoce são, por isso, fundamentais. No mês de sensibilização para o cancro do pulmão é lançada uma campanha a alertar para os sinais, protagonizada por Eduardo Madeira. Sintomas como tosse, dor no peito ou fadiga não devem ser descurados. E um diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Vamos perceber um pouco mais sobre este cancro em específico e, sobretudo, sobre esta campanha com a doutora Isabel Magalhães, presidente da Pulmonal, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, que nos vê a partir dos estúdios da TVI no Porto. Muito bom dia. Uma das principais questões é o diagnóstico. Tem que ser um diagnóstico precoce, mas, ao que tudo indica, terá sido atrasado nestes tempos de pandemia. Muito bom dia. Realmente o diagnóstico precoce é extremamente importante nesta doença, que é uma doença, é o cancro mais mortífero no mundo e em Portugal. Por norma, o diagnóstico faz-se numa fase tardia. E isso está também, não só, mas também na origem do desenvolvimento da doença, nomeadamente traduz-se nesta taxa de mortalidade tão elevada. Obviamente que a pandemia tem atrasado os diagnósticos, o que é uma grande preocupação, e deve ser uma preocupação de todos, porque se é um diagnóstico que já se faz tardiamente e está a ser sucessivamente adiado, vai ter com certeza um desfecho pior. Até porque já podem ter ocorrido metástases também, não é? Obviamente, com o desenvolvimento da doença, o progredir da doença, uma doença que evolui rapidamente, cada dia faz a diferença. Daí que não podemos esquecer-nos que estamos a falar de uma patologia para a qual não existe um rastreio nacional, não há um rastreio populacional e, portanto, a questão do diagnóstico é uma questão que tem uma relevância enorme. E deve ser feito o mais cedo possível. Uma das outras questões é que os tumores, na sua generalidade, são normalmente doenças silenciosas, já só se manifestam em fases mais avançadas e alguns dos sintomas que temos aqui são tosse, dor no peito, fadiga, que muitas das vezes são também sintomas da Covid-19. Por essa razão podem também ser um pouco descurados e os pacientes não se lembrarem logo que possam ter um tumor, um cancro no pulmão. Sim, mas essa situação que refere é uma situação que ultrapassa a Covid-19. Isto é, muitas vezes os sintomas são desvalorizados. Como diz, são os sintomas ligeiros, no início, são sintomas que muitas vezes não são valorizados, até porque o cancro do pulmão surge numa grande percentagem em fumadores e as pessoas associam o agravar, por exemplo, da tosse, a expectoração com sangue, um conjunto de sintomas do cancro do pulmão associam-nos ao tabagismo e não recorrem atempadamente ao seu médico. E, portanto, o alerta é para que o façam quando têm sintomas que são sintomas que se identificam, podem ser um cancro do pulmão, devem consultar o seu médico e não devem protelar a situação. Uma última questão para uma resposta também muito rápida, peço-lhe, além da questão do tabagismo, de fumar, que é um dos principais comportamentos de risco, que outros comportamentos devem ser evitados? Nós sabemos que todo o tipo de poluição, há determinadas substâncias, como o amianto, que podem ser fatores que induzem ao cancro do pulmão. O tabaco é, sem dúvida, responsável por 85% dos casos.
E quando falamos no tabaco, não nos podemos esquecer que estamos a pensar no tabagismo ativo, mas há também o tabagismo em segunda mão, que são os não-fumadores e que, portanto, estão num ambiente de fumo de outras pessoas. E há, claro, também uma franja de doentes em que esta patologia surge ligada a outros fatores, às vezes até fatores genéticos. Muito obrigada, Isabel Magalhães, pela sua presença e pelas suas explicações neste Diário da Manhã. Um resto de uma ótima semana. Obrigada. Obrigada.